Tem linha de passe sim hoje para falar dessa abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa com um empate entre Flamengo e Cruzeiro, 1-1 no Maracanã. Eu acho que eu vou começar com o Prates, porque é aniversariante ontem, né? Hoje pra isso. Não é? Vamos ouvir o Prates, aniversariante ontem. Quantos Sempre anos, uma boa Prates? leitura de jogo. 41. 41 aninhos, Rafael Prates, parabéns, fala a muita verdade. saúde, felicidade, Muito obrigado. tudo de bom para você. Entrar o pessoal com o bolo a qualquer momento, viu? Ainda mais que o Prato é um cara que gosta de E festejo. no final do programa a gente canta parabéns, porque o Prates fica bem à vontade com isso. Eu gosto disso. Inclusive, Prates com que no quem tre- será? Pratos que no 360 é conhecido como o tático. O tático. Muito bem. Prates. O Rafael Prates? Desculpa, Calçade. Tático Rafael Prates. Vou começar por você. Conta pra gente esse jogo. Fala pra gente sobre essa partida, sobre mais um jogo em que o Flamengo fez jus ao seu apelido de arame liso. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite a fãs de esportes. O jogo do Maracanã começa com um gol que é muito cedo, né? Um belo gol do Marlon para o Cruzeiro. E esse gol no primeiro tempo, claro que ele vai mudando o rumo da conversa, o rumo da partida também, né? A partir dali o Cruzeiro defende-se até com uma linha de 5. O Wesley no primeiro tempo foi muito mais um lateral direito que um atacante por aquele lado do campo. E a gente viu o Flamengo de novo com dificuldade para enfrentar times que se fecham bem, que se defendem bem perto da própria área, perto do próprio campo. O Flamengo do primeiro tempo era um Flamengo de muito lançamento, um Flamengo de muita bola longa, que não é muito a cara desses jogadores, principalmente. Pode ter virado a cara do time recentemente, mas dos jogadores não é muito a cara jogar assim. E o Flamengo consegue o gol, né, depois de perder um pênalti com o Gabriel, em um lance que é muito do Wesley, lateral direito do Flamengo. Isso. Né, que a torcida muitas vezes critica, erra tecnicamente algumas jogadas. 90% do gol é dele. A jogada é muito dele, né? De um lateral, a bola atravessa a área, vai para outra lateral, né? Para o outro lateral, no caso, o Ayrton Lucas, e o Flamengo empata. O empate do primeiro tempo, eu não posso falar que não foi merecido, porque o Cruzeiro faz o gol e se retrai muito, não joga mais. Acho que faltou jogar mais no primeiro tempo. Então, por essa insistência, mesmo com dificuldades, o Flamengo mereceu empatar. O segundo tempo, William, aí foi lá e cá. Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Ficou 1-1, mas poderia ser 2-1 pro Cruzeiro, que foi até melhor em grande parte do segundo tempo. No final, o Flamengo criou 2 chances muito boas, uma com o Cebolinha, uma com o Gabriel, na reta final da partida. Mas eu gostei mais do segundo tempo do Cruzeiro. Achei o Cruzeiro mais incisivo no jogo, mais próximo de ter feito o segundo gol. Então, no saldo geral para o Flamengo, 1-1. Tá de bom tamanho e olhe lá. É mesmo? Você acha que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou, pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor para o Flamengo do que para o Cruzeiro no Maracanã. Vamos com o Breler, já que é um retorno também, né? Botar o cara pra trabalhar. Depois de 70 dias, Botar o rodando Breler o pra mundo por trabalhar. aí, né, Calçade? Vamos Calúnia. colocar o Breler. Mochilão, né? O cara Mochilão. passou pelos 5 continentes de férias. Nossa, mochilão. impressionante. Rodou o Merece, mundo. Deu merece, a merece. volta do mundo, ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. Espirrou e caiu lá, sem querer. Coisa, hein? Você acha que o Flamengo tem só que vejo agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito do Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro no Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu para o Flamengo. Porque ali no segundo tempo se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O ponto mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... Um ponto. E ali, o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal,
mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas sobretudo uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas está assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então, hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc., aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira, talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá para o final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Tudo bem. Peço a você, Calçade, Breiler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. O Flamengo por mérito hoje, do adversário ou por demérito do Flamengo? um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural recuar essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, o Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro fala, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Se olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade. Quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva do primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, num raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance
isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali, às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa. Dentro do Maracanã, o Cruzeiro mexe para vencer. Depois até dá uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali. E aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo. Teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando e o Flamengo aproveitando o espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então, acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho. Mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente. Vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. E aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então, é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo, em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro. O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra um, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, porque o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. O time de São Paulo é isso. E não está criando. Não está criando. O Fabrício Bruno parece que desabafou na saída, hein? Ah, é? A gente tem até em aspas aí do Fabrício Bruno. A gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de M. Desabafo justo. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir perdão ao torcedor que deixa de comer para ver. Perdão. Tem muita gente que realmente abre mão de algumas coisas para ver o jogo. Porque o ingresso não está barato. O ingresso não está barato. Às vezes o cara vai e leva o filho, né? Às vezes não vai sozinho. Tem todo um deslocamento. E as pessoas realmente, às vezes, fazem algum sacrifício para ver o time. O cara abre mão de muita coisa para ver o time. Não abre mão para outras, mas para ver o time ele abre mão. Então, realmente, o cara que está abrindo mão de alguma coisa para ver o jogo do Flamengo, olha, ou está na hora de desistir, ou o Flamengo realmente precisa mudar. Agora, como mudar, Calçade? E aí eu te pergunto, Arrascaeta e Everton Ribeiro são as ausências que estão fazendo a diferença nisso que o Pedro analisou? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros, olá para você que nos assiste. Sim, claro que você está falando principalmente do Arrascaeta, é um cara que faz muita falta. Sim. Mas, sim, olhar para o Flamengo sem o Arrascaeta e definir que o problema é a ausência, não é esse o caminho. O que a gente viu foi um confronto de um time estruturado, que é o Cruzeiro, contra uma equipe que busca uma estrutura de jogo que não existe, que é o Flamengo. O Flamengo, aliás, essa é uma estrutura que está faltando há muito tempo. Mas, no passado recente, o Flamengo tinha o foco exclusivamente no individual. E o individual resolvia muito, durante muito tempo. Agora, isso não está ocorrendo mais. Por que não está ocorrendo mais? Por questões relativas ao elenco do Flamengo e também ao resto do campeonato. Tem 19 adversários. E os campeonatos não são iguais. Todo ano o campeonato muda. Mesmo uma equipe permanecendo igual, você pega o Palmeiras. Qual é o time mais que carrega de um ano para o outro a mesma estrutura, que vem fazendo isso no futebol brasileiro desde 2020? O Palmeiras. Mas o Palmeiras encontra campeonatos diferentes e que ele tem que se adaptar a esse campeonato. Joga o futebol dele em campeonatos diferentes, porque eles são compostos de 20 equipes nesses campeonatos, não tem um único time. E você não joga sozinho, você enfrenta adversários. E o Flamengo vinha com sua questão individual, levando vantagem sobre todos os adversários, a maioria. Porém, começou esse ano com jogos mais difíceis, encontrando muros e batendo de frente. Opa, bateu no muro, bateu, e agora você não vai para o individual. Eu diria para jogos que pede uma estrutura diferente. Você tem um time organizado, um time que também trocou de treinador recentemente, veio o Pepa, saiu o Pessolano, que foi lá para o Valladolid. O trabalho do Pepa, parece que ele já estava lá há um tempão, porque ele pega... Impressionante a diferença dos dois mas trabalhos. Ele vem dirigir um trabalho que vinha dando certo, que teve ali um
uma queda de rendimento, que era do Pessolano, mas não é que ele jogou tudo aquilo que ele encontrou no Cruzeiro fora e recomeçou. Até porque ele não é louco de fazer isso. Ele viu que funcionava e colocou a equipe para jogar. E você vê um time assim, muito focado nos princípios, um time assim, muito atento, né? Na hora que tem que fechar espaço, fecha, na hora que tem que encurtar a linha de 4, encurta, sai para caçar. Quer dizer, ele tenta fazer o máximo com o time que tem. E o Flamengo está fazendo muito pouco com os nomes que tem. Tem nomes, você começa o jogo com meio de campo, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, você tem Gabigol, Pedro. Pô, não dá para... Mas cada vez mais isso está ficando na teoria, né, Calçade? Então, mas... Cada vez mais a gente está olhando os nomes e a gente não está vendo esses nomes em campo. Eu não gosto de muito dividir assim, o físico, técnico, tático, psicológico, porque o jogo, ele não separa. Você pode ter um time bem taticamente, fisicamente, tecnicamente. Se a cabeça estiver ruim, acontecer algum problema lá, está ruim. Ou de algum jogador, ou de dentro do grupo, às vezes tem as tretas. Todos os outros 3 fatores não vão funcionar, porque a cabeça está ruim. Aí você tem um time que fisicamente está péssimo, mas ele tecnicamente é muito bom, taticamente é uma equipe bem estruturada, a cabeça está boa, mas o físico não responde. Primeiro que vai interferir no psicológico, porque você sabe que você não aguenta 90 minutos. Então, não dá para separar um fator, falar assim, hoje vamos esquecer o físico, porque, não, o físico faz parte, está tudo junto. O jogo, ele une. Por isso que os treinamentos hoje são treinamentos diferentes do passado. No passado, você treinava tudo separadinho e o jogo reunia. Hoje, você faz o treino reunindo todos esses fatores que formam o rendimento para poder encontrar no jogo. Aí, quando é que o São Paulo faz isso? Não teve isso. Não teve isso. Aliás, na era São Paulo só tiveram 2 dias de folga. Exato. Aí a gente vai buscar as exceções. Ah, mas fulano fez. Vamos pegar o Dorival no São Paulo? O Dorival deu... Em uma semana deu um treino aqui. De sábado passado até hoje, que joga com o Goiás, ele deu um treino. Foi ontem. E foi um treino que não dá para exigir nada. Põe dentro de campo, acorda aqueles coitados que estão dormindo, porque foram jogar, né, viajaram, chegaram 3 da manhã da quinta-feira. Então você vai falar, tá vendo, Dorival? Dorival dá certo. O Pepa dá certo. Ah, esse aqui dá errado, porque o trabalho dele é ruim. Cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Na ideia do Sampaoli, de jogo, ele treina com a intensidade do jogo. Só que os teus treinamentos não te permitem treinar com a intensidade do jogo, senão você não joga. Você não tem tempo de recuperar do treino para o jogo. Então, assim, vai demorar, cara. Vai demorar. Pode custar caro, hein? Mas o demorar pode custar quinta-feira. Mas se começarem também a trocar de treinador o tempo todo... Não dá para trocar. Vai passar a temporada toda. Ou a diretoria entende que é preciso suportar um momento ruim, explicar para o torcedor, ter uma... o pior... A diretoria do Flamengo explica isso, Calçado? Você viu alguma vez? O pior problema do futebol brasileiro é a comunicação. Você não se comunica. Porque é o seguinte, se você vende o tempo todo que você é o maior... o melhor, e o torcedor fala assim, perfeito. Comprei a ideia. Tem mais dinheiro? Tenho. Tem os melhores jogadores? Tenho. Na teoria está tudo certo. Aqui o rendimento é imediato. Mas, cara, isso aí é futebol, isso aí não é essa ciência exata que eles vendem. Aí você fala para o Real Madrid que ele tem que esperar, que a hora dele vai chegar. E saiu de onde isso? De um diretor. O Flamengo ouve isso em todo lugar. Toda vez que vai jogar visitante, ouve isso. Exatamente. Você ouve, os estádios adoram cantar. Então, não é um problema, é o problema do Sampaoli, é o problema da diretoria, é o problema de alguns jogadores que o tempo está passando. Ele é enorme para resolver. E vamos ver se a data FIFA ajuda, né? Mas também se a data FIFA levar um monte de jogador do Flamengo... E pensar que esse poderia ser um início de uma sequência para arrancar, porque o Flamengo faz 5 jogos consecutivos em casa. Então, depois tem Fla-Flu, 15. Vasco, clássico também no Maracanã, pega o Racing e o Grêmio. Então, esses jogos, e olhando até em termos de viabilidade, o Flamengo poderia olhar com carinho para essa sequência para ser um divisor de águas no trabalho do Sampaoli e já começa com essa interrogação gigantesca. Será que esse time é capaz de se recuperar fisicamente, animicamente? Jogadores no aspecto técnico. O Gerson hoje, mais uma atuação muito, muito abaixo do que a gente
espera e está acostumado a ver do Gerson, até nessa sequência que voltou a jogar hora bem pelo com o meio, São hora um Paulo. pouco pela esquerda também, né, Breler? A gente viu o Gerson bem com o São Paulo e na França, principalmente, muito adiantado. E eu vi ele Até bem como aqui segundo atacante, né? Como esse Flamengo até agora, ele não se assemelha a nenhum time que nós vimos do Sampaoli nos trabalhos anteriores. É um time de muito toque lateral, time às vezes até um pouco mais lento, toque para trás. O Gerson também foi colocado pelo Sampaoli mais atrás, né? Talvez pela ausência do Everton Ribeiro, do Arrascaeta principalmente, mas também é um Gerson mais armador do que o Gerson segundo atacante, com liberdade, como ele foi na França com o Sampaoli, quando começou a fazer um monte de gol, participar de lance de gol. Também é um exemplo, né, do que é até agora o Flamengo do Sampaoli. E tem uma outra situação que, claro, que foge do controle do Sampaoli, algumas contusões que acontecem. E hoje o Léo Pereira sai machucado no primeiro tempo. O Sampaoli não iria mexer ali, teve de fazer uma parada para mexer. Agora, o Sampaoli hoje de novo, termina com o lateral direito sem nenhuma condição para jogar, que é o Wesley. Sim. Não poderia mais mexer. E nas paradas ele não troca, ele não faz as 5 paradas. Então, assim, é um pensamento simples. Faz 3 paradas e não faz as 5. E não faz as 5 substituições, Tá desgastado, porque ele não usa os 5, né? Ele não usou. Ele teve uma parada forçada que ele trocou um zagueiro pelo outro. Aí a segunda parada, a opção dele, ele coloca, sai um, entra um, que é o Cebolinha. E na terceira sai o Thiago Maia e entra o Vitor Hugo. Ele não pode mais mexer. Ponto. Ele só Ele usou não assim pode mais quando ele mexer. fez por intervalo. Se no intervalo, atacar. Intervalo, o time todo. Foi a única. E aí Durante terminou os com- jogos, ele não consegue... Ele não tem. Dificilmente ele ele vai- vai, coloca 3 de uma é. vez, 2 de uma vez. E assim, é uma coisa que é permitida, né? A gente tem visto, claro que não é uma regra, mas geralmente o treinador hoje, quando para uma vez, coloca 3. Claro. Para uma vez, coloca 2. Não, e parece que o Flamengo, e não é só uma questão, a mentalidade dele é essa. O Flamengo parece que pede as 5 substituições. A Então, gente olha o time do é Flamengo, isso. é um time que pede as 5 Pede substituições. mais até. Né? Pede mais até. Falando assim, a necessidade. São Paulo está falando nesse momento, vamos ver se alguém pergunta sobre isso e vamos ouvir o treinador do Flamengo em mais um jogo decepcionante do Rubro Negro. Quando o senhor chegou ao Flamengo, sobre aquele diagnóstico rápido e preciso. Acredito que o senhor já tenha tido tempo de fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue ver o Flamengo com a tal contundência que o senhor tanto se refere nas coletivas. O que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje? A gente vê pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Yo pienso que hoy el equipo, o Timmy, tuvo un muy buen primer tiempo. Encontró indiferencia en el primer gol y luchó, metió a Cruzeiro en campo propio, erró un penalti, hizo un gol, generó chances. Segundo tiempo tuvo 6 chances. La imprecisión ofensiva del equipo no tiene que ver con el funcionamiento. Me parece que cuando Timmy tenga la precisión de concretar el dominio que tiene, seguramente Timmy va a ganar. O sea, no, indudablemente Timmy hoy en el segundo tiempo tuvo lapso de verticalidad, de jugar a un ritmo de Cruzeiro y podía haber perdido juego. O primer tiempo no, primer tiempo fue todo de Flamengo y no puede transformar en victoria tanto dominio, entonces después se complica. Pero yo valoro mucho el esfuerzo del jugador, mucho, sinceramente. Hoy sí, más allá de que esperaba o Flamengo ganar, estoy agradecido al jugador por el esfuerzo que hicieron. Sampaoli, Letícia Marques, do GE. Talvez a melhor partida sob seu comando tenha sido contra o Fluminense e logo depois o Flamengo faz 3 jogos muito abaixo. Fabrício Bruno até comentou sobre isso na saída do campo. E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo o rendimento diminui um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu penso que o time se pone impreciso quando não logra o gol. Então, hace mucho desgaste para ganar el juego y no consigue ganar el juego. Entonces, seguramente Timmy de Cruzeiro, que tiene muy buena transición, esperaba que si no podíamos matar el juego iba a tener posibilidades, normal, y las tive. También nos tuvimos muchas al segundo tiempo, muchas. Lamentablemente,
o time no tiene a contundência que tive em anos anteriores, e isso o time lo siente. Boa noite, São Paulo. Guilherme Xavier do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, aí, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos, ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? Não, eu gosto muito de Matheus Cunha, a verdade. Eu não conhecia muito.